Numa disputa de morcegos, estavam verificando pau a pau quem era o melhor chupador de sangue. Chega o primeiro morceguinho com a boca cheia de sangue e já fala: "Tá vendo aquela galinha morta ali? Fui eu." Todos os morcegos aplaudem pelo feito do morceguinho. Chega o segundo morceguinho com a barriga tão cheia, mas tão cheia de sangue, que era até difícil voar. Pousou e disse: "Tá vendo aquela vaca morta ali no pasto?" Todo orgulhoso disse: "Fui eu." Uma enxurrada de aplausos para o morceguinho se ouve entre os morcegos. Chega o terceiro morceguinho com sangue na cabeça, nos pés, totalmente sujo de sangue. Os morcegos olham para ele gritando: "Já ganhou! Já ganhou!" Então ele, todo envergonhado, fala: "Tá vendo aquele muro ali? Pois é, eu não vi não." Na escola do Joãozinho, a professora de matemática pegou uma folha de papel e perguntou a ele: "Se eu dividir essa folha de papel em 4 pedaços, Joãozinho, com o que eu fico?" "Com 4/4, professora." A professora quis mais e disse: "E se eu dividir em 8 pedaços? Com o que fico?" "Com 8/8, professora." A professora queria colocar o Joãozinho em apuros perante aos amiguinhos de classe. Então perguntou: "E se eu dividir em 100 pedaços? Com o que fico, então?" Daí Joãozinho pensou e falou: "Fica com a folha picada, professora." Um mecânico machucou o braço e foi ao médico. Teve que engessar o braço. Na hora de ir embora do consultório, ele perguntou ao médico: É muito grave, doutor? Não, não é grave. E eu vou poder tocar piano? Claro que sim, em 1 ou 2 meses. Que legal! Eu nunca tinha tocado piano antes. Um motoqueiro estava a 140 por hora numa estrada quando do nada atropelou um passarinho. Pelo retrovisor, o motoqueiro viu o bichinho dando várias piruetas no ar até ficar estatelado no asfalto. Com muito remorso, ele parou a motoca e voltou para socorrer o bichinho. O passarinho estava lá todo estatelado no asfalto, quase morto. Era tanta a angústia do motoqueiro que ele pegou o passarinho e levou-o ao veterinário. Lá o passarinho foi medicado, e o veterinário disse que havia chances dele ficar vivo. O motoqueiro comprou uma gaiolinha e levou o passarinho para casa e colocou um pedacinho de pão e água para o passarinho acidentado. No outro dia, o passarinho recupera a consciência e se levanta. Ao se ver preso, cercado por grades da gaiolinha, com o pedaço de pão e água no canto, o bicho põe as asas na cabeça e grita: "Não acredito! Matei o motoqueiro!" Um cara estava com seu Fusca no meio do nada à noite, quando de repente o Fusca parou e começou a sair fumaça do motor. Ele ficou desesperado, pois seu celular estava sem bateria e estava tarde da noite. Ele não sabia o que fazer. Começou a rezar e de repente viu 2 olhinhos no meio do mato. Ele ficou assustado e se trancou dentro do Fusca. Os olhinhos se aproximaram, cada vez mais. Até que ele viu que era um gato, todo preto e enorme. Ele ficou com medo, pois o gato estava rodeando o Fusquinha. E ele pensou: "Este gato vai me morder." De repente, o gato era falante. O gato fala: "O senhor está com problemas no motor?" O cara, sem entender direito, responde: "Estou sim. Por quê?" O gato responde: "Abre o capô aí para eu dar uma olhadinha." O cara abriu o capô e o gato mexeu no motor, fazendo o Fusca funcionar de novo. O gato não disse nada e sumiu no meio do mato. Sem entender bolhufas e assustado, o cara deu no pé com o Fusquinha. Quando chegou na próxima cidade, parou o Fusca no posto e um frentista perguntou: "Tá tudo bem com o senhor?" O cara, todo assustado, falou: "Meu, você não sabe o que aconteceu. Um gato preto arrumou meu carro e sumiu na mata. Estou assustado até agora." O frentista disse: "Ixi, esse gato de novo? Ele é mentiroso. Ele é borracheiro e não mecânico." Um casal tinha um gato de estimação e o adoravam muito. Chegou as férias e o casal foi viajar. Deixaram o gato com a empregada da casa, pois não podiam levar o bichano. Depois de alguns dias, a mulher ligou para casa e perguntou para a empregada como estavam as coisas. A empregada soluçou e respondeu: "O gato morreu." A mulher começou a chorar, nervosa e desesperada. Entrou em pânico. O marido, também chocado, pegou o telefone da mulher e disse para a empregada que deveria ter sido mais sensível para dar esta notícia à mulher.
Você poderia começar dizendo: o gato subiu no telhado. Depois podia ter dito que ele se desequilibrou. E depois caiu do telhado, né? Acabava dizendo que o bichano acabou não resistindo à queda e faleceu. Seria mais sensível e humano assim. Semanas depois, ainda nas férias, a mulher ligou novamente para casa e a empregada atendeu o telefone novamente. Perguntou se tudo estava bem por lá. A empregada, sem pestanejar, respondeu à mulher: as coisas estão indo muito bem, mas sua mãe subiu no telhado ontem. Era tarde da noite, e a polícia para um cara dirigindo o carro como um louco. Ele corria muito na pista, e estava claramente embriagado. O guarda então pergunta ao motorista se ele bebeu. O motorista responde: pois é, seu guarda. Eu estava com uns amigos e paramos num bar. Bebemos uns 5 ou 6 chopes cada um. Depois começou um tal de happy hour e serviram uma margarita pra gente, que era muito boa. Tomei umas 4 ou 5. Em seguida, eu levei o João para casa e acabei tomando 2 latas de uma cervejinha bem gelada na casa dele. Ele insistiu. E acabei aceitando, né? No caminho de casa, eu acabei parando no boteco e tomei uma garrafa de cachaça. Que coisa boa aquela cachaça! O guarda coçou a cabeça e disse: nossa, eu vou pedir então para o senhor soprar o bafômetro, ok? O motorista responde espantado: eita, por quê? O senhor não acredita em mim? Uma equipe de reportagem passou um tempo com uma tribo indígena para contar dos seus costumes aos telespectadores. Começou então a reportagem. Pajé, por favor, conte um caso de seu povo para o nosso público. Há tempos atrás, a filha do cacique se perdeu na mata. Ficou vários dias desaparecida e quando todos os índios perderam as esperanças, conseguimos encontrá-la viva. Para comemorar, toda a tribo formou uma fila e se saciou com ela. Eita, essa não dá para passar na TV, não. Tem alguma história heróica? Tem sim, disse o pajé. Há muitos anos atrás, nossa tribo saiu para guerrear. Fomos vitoriosos, e nosso guerreiro mais poderoso se perdeu na mata enquanto voltava. Após vários dias sumido, e quando as esperanças acabavam, conseguimos encontrá-lo vivo. Para comemorar, toda a tribo formou uma fila e se saciou com ele. Ah, assim não dá, né, pajé? Sei lá. Conta uma história triste, então. Então o pajé triste começou outra história. Há muitas luas atrás, eu me perdi na floresta. O Papa chega no Brasil e já estava cansado de ficar sentado no avião sem fazer nada. Afinal, foram 12 horas de viagem da Itália até o Brasil. No protocolo de chegada já tinha um encontro com fiéis, e ele já estava meio atrasado. O levaram então para o estacionamento do aeroporto, e lá já tinha um carrão esperando para levar a santidade até o compromisso. Ele viu o carro e falou ao motorista: pode deixar, meu filho, eu mesmo vou dirigir esta máquina. Então o motorista pulou para o banco de trás e o Papa pegou o carro, acelerou e saiu dali. No caminho, a estrada estava livre e o Papa não aguentou. Meteu o pé no acelerador, chegando aos 150 km/h. Um guarda que estava escondido numa moita viu o carro em alta velocidade e foi atrás. Até que o fez parar. Foi até o condutor. Viu que era o Papa e ficou muito nervoso. Então ele ligou para seu superior e disse: comandante, o senhor precisa vir até aqui. Eu parei uma pessoa muito importante e realmente não sei o que fazer. O comandante, curioso, então pergunta: ô louco meu, quem é que você parou? O guarda então disse: olha, eu não sei bem quem é, mas para o senhor ter uma ideia, o motorista dele é o Papa. O bando de loucos estava muito feliz com a nova piscina do hospício. Pulavam do trampolim, brincavam um com os outros, mergulhavam de cabeça, enfim, estavam super contentes. Quando a noite chegou, eles pararam e um dos loucos foi até a administração do hospício falar com o chefe dos loucos. Puxa, que legal esta piscina! E amanhã? Vai ter mais? O chefe dos loucos, com um sorriso na cara, disse: claro que sim! E será mais divertido ainda porque a piscina vai estar cheia de água.
Duas amigas morrem e foram para o céu. Quando chegam lá, São Pedro lhes explica: vocês podem fazer qualquer coisa aqui. A única coisa proibida é pisar nos patos. Se pisarem, serão castigadas. Depois de 5 dias, uma delas pisou num pato. E, como punição, São Pedro a acorrenta para a eternidade em um homem mais feio do que lombriga, ao contrário. Depois de 3 meses, a outra mulher é chamada e é acorrentada a um homem lindo, alto, forte, louro, enfim, um gato. Ela olha e pensa: nossa, que homem maravilhoso! É o homem mais lindo que já vi. E logo vai perguntando a ele: o que será que eu fiz para ser acorrentada a um homem tão lindo como você? Ele responde: você eu não sei, mas eu pisei em um pato. A tartaruguinha escala devagarzinho uma árvore bem alta. Depois de muito esforço, ela chega no topo e salta. Com as patinhas dianteiras e traseiras estendidas, batendo no ar, ela cai no chão, se esborracha toda e desmaia. Depois de acordar, a tartaruguinha começa a subir de novo na árvore. Ela chega ao topo, descansa um pouquinho e salta de novo, esborrachando-se mais uma vez no chão. Um casal de passarinhos, num galho de outra árvore, observa a tartaruguinha desde o começo. Não aguentando mais, a passarinha diz ao passarinho: querido, você não acha que é o momento de contar para a nossa tartaruguinha que ela é adotada? O marido estava dirigindo para passarem um fim de semana no litoral e, na estrada, um guarda de trânsito faz um sinal para que ele pare. O guarda caminha até o carro e diz: Bom dia! O radar acusou que o senhor estava a 120 km por hora nesta estrada e o limite máximo aqui é 80 km por hora. Puxa, seu guarda, me desculpe. Foi com certeza na hora que fui ultrapassar um caminhão. Ele acelerou e tive que acelerar também. Mentira, seu guarda. Ele está correndo assim desde que entrou nesta estrada. Eu disse para ele diminuir, mas ele nem deu bola. Fica quieta, mulher. Percebi que o farol esquerdo do seu carro também está quebrado. Sabe que não pode transitar com um farol quebrado por aí, certo? Seu guarda deve ter quebrado então agora na estrada. Estava ótimo quando saímos de casa. Mentira, seu guarda. Este farol está quebrado há mais de um mês. E eu sempre falo para ele trocar que uma hora iria dar problema. Eu avisei para ele. Cala a boca, mulher. O guarda então pede o documento do carro ao marido. Ele o pega no bolso e fornece ao guarda. Meu senhor, seu carro está com o documento vencido. Não sabia disso? Nossa, seu guarda, eu não sabia não. Está vencido há quanto tempo? Mentira, seu guarda. O documento do carro está vencido há mais de um ano e eu disse para ele que precisa pagar o imposto e renovar. Ele dizia que isto não tinha problema. E olha aí. Deu. Cala esta boca, mulher. Seu marido sempre fala dessa maneira com a senhora? Não, ele só fala assim quando bebe. Tá bebaça. Fala, gente. Vamos hoje contar a história das vacas brancas e pretas. O Dr. Raimundo estava passando de carro por uma estradinha no interior quando avistou muitas vacas num pasto. Perto dali, viu um caipira sentado perto do pasto com um capinzinho na boca e resolveu parar o carro. Foi até o caipira e falou: Boa tarde. Tarde, disse o caipira. Bonitas estas vacas, não? O caipira respondeu: São sim, senhor. Estas vacas são leiteiras? O caipira responde: as brancas ou as pretas? O doutor Raimundo pensa e responde: as brancas. O caipira responde: são sim, senhor. O doutor Raimundo faz um silêncio e continua olhando as vacas. Depois de um tempinho, ele volta a perguntar ao caipira: e as pretas? O caipira responde: são também. O doutor Raimundo fica sem falar nada e puto, mas relevou e perguntou ao caipira: e quanto as vacas dão de leite por dia? O caipira diz: as vacas brancas ou as pretas? O doutor Raimundo, sem pensar muito, diz: as brancas. O caipira então fala: 6 a 7 litros cada. O doutor Raimundo, muito curioso, pergunta: e as pretas? O caipira responde: também. Então Raimundo não se aguenta e fala: por que toda pergunta que eu faço, você quer saber se me refiro às vacas brancas ou pretas? O caipira, enquanto faz um cigarrinho de palha, fala: é que as vacas brancas é minha. E as pretas? Pergunta o doutor Raimundo. O caipira, com um sorriso no rosto, diz: também é. Marido e mulher estavam sentados na sala assistindo TV, quando a mulher começa um assunto nada a ver. Querido, se eu morresse de repente, você se casaria de novo? Sei lá.
Como é que eu vou saber, querida? Acho que não, né? Mas vamos supor que você se casasse de novo. Sua nova mulher iria usar todas as minhas roupas, né? Como é que eu vou saber, querida? Que assunto mais bobo este? Assunto bobo? Queria apenas saber o que iria acontecer. Ela também iria morar na nossa casa? Que estranho pensar nisso. Querida, você não quer falar de outras coisas? Este assunto tá estranho demais. Por que você resolveu falar disso agora? Sei lá, querido, apenas pra saber. Ela também iria dormir na nossa cama? Puxa, não gosto nem de pensar nisso. Puxa, amor, você está com os pensamentos ruins mesmo, não? Tanto assunto pra gente falar e você vem falar disso agora. E ela também iria dirigir meu carro, né? O marido, sem pensar muito, disse: Não, ela não sabe dirigir. Obrigado, gente. Vamos à nossa história do dia, então. Dois amigos se encontram no estacionamento do hospital e um diz ao outro: E aí, Gustavo? Tudo bem com você? Como estão as coisas? Gustavo, cabisbaixo, diz ao amigo: Tudo mais ou menos, Pedro. Acabo de ir no médico. Fui fazer exame de próstata. E continua dizendo ao amigo: Estas coisas de hoje não dá para entender. Gustavo não entendeu direito e perguntou ao amigo: Ué, não entendi, Pedro. O que quer dizer com isto? Tá com a próstata ruim? Vai fazer algum tratamento? Pedro então prosseguiu: Não, tá tudo bem, sim. Não é isso, não. É que tem certas coisas que a gente não entende. E continua falando pro amigo: Para os médicos verem os micro-organismos, inventaram um microscópio. Tá tudo bem com o senhor aí? Tá tudo bem, sim. Ah, que risada mais estranha. Ok. Se o senhor precisar de ajuda, é só avisar, tá? Continuando de onde parei. Para eles verem se o bebê está bem, ainda na barriga, inventaram a ultrassonografia. Para verem se não quebramos nenhum osso do corpo, inventaram o raio-x. Para verem se a próstata não está ruim, o médico enfia o dedo no fiofó da gente. Assim não dá, né? Espero que tenham gostado da história. Não se esqueçam de curtir este canal e, claro, ativem as notificações para saberem quando posto uma história nova aqui. Fui! O tocador de gado chega com seus bois e vacas na beira do rio e avista um menino sentado na margem do rio. Preocupado com o seu rebanho, ele pergunta ao menino: Ô garoto, você sabe se este rio dá pé? É fundo? O garoto responde: É não, senhor! A criação do meu pai passa neste rio com a água batendo no peito. O tocador de gado fica aliviado e segue com seu rebanho na travessia. Todas as vacas e bois se afogam. Furioso, o tocador de gado pergunta ao menino: Ô menino, o que seu pai cria? O moleque responde: Pato. O marido estava sentado no sofá assistindo uma partida de futebol. Nisso, sua esposa vem furiosa do quarto até ele e lhe dá um tapa na cabeça. Sem entender nada, o marido se levanta do sofá e pergunta a ela: Nossa, amor, por que você fez isso comigo? Estou tranquilo aqui assistindo o futebol. Não fiz nada. Pois é. Eu estava no quarto separando as roupas para lavar e achei um papelzinho escrito Marilu no bolso da sua calça. Ah, e também tinha um número. Pode explicar isso? É só por isso? Como assim é só por isso? Amor, você se lembra que na semana passada eu fui na corrida de cavalos no Jockey Club? Pois é, Marilu foi a égua em que eu apostei, e esse número era o valor do prêmio que estavam pagando pela aposta. Só isso. Satisfeita com a resposta do marido e muito sem graça, a esposa pede milhões de desculpas, enche o marido de beijinhos e promete fazer sua comida preferida para o jantar. Dias depois, quando o marido saía do banho, tomou uma panelada de pressão na cabeça e desmaiou. Quando ele acordou, ainda no chão do banheiro e com um galo gigante na cabeça, olha para a esposa e pergunta: Nossa, amor, o que foi dessa vez? Não foi nada, não. Só o seu celular que tocou enquanto você estava tomando banho, eu atendi.
E era a égua Marilu, querendo falar com você. Um americano chega ao Brasil e desembarca no aeroporto do Rio de Janeiro, onde iria passar alguns dias. Após pegar sua bagagem na esteira, caminha até a saída do aeroporto para pegar um táxi até o hotel onde fez sua reserva. Entra num táxi e diz ao taxista: "Por favor, me leva até o Hotel Grand Rio." O americano falava bem o português. No caminho, ele fala para o taxista: "Meu amigo, esta cidade é bonita, mas nos Estados Unidos os engenheiros são muito rápidos para fazerem as obras. Lá tem a Estátua da Liberdade que levou 9 anos para ficar pronta. Ela é muito bonita e tem 45 metros de altura. Levantaram ela bem rápido para a época, não?" Não vou nem olhar, mas acho que o palhacinho tá passando no palco. Lá também tem o Empire State Building, um lindo edifício em Nova York que levou 1 ano e 45 dias para ficar pronto. Realmente muito lindo. Fizeram rapidinho, não? E continua. Sem contar a Golden Gate, uma ponte magnífica que temos lá na Califórnia. Acho que a mais fotografada do mundo. Ela levou 4 anos para ficar pronta. Rapidíssimo, não? Nisso, passam em frente do Maracanã e o americano pergunta ao taxista: "Que obra grande temos aqui? O que é isto aí?" O taxista, para tirar um sarro da cara do americano, responde: "Minha Nossa Senhora, eu não sei não. Eu passei aqui ontem de manhã e não tinha nada. Devem ter feito esta noite." O sujeito era bem alto e forte e resolveu ir no médico. Durante a consulta, ele disse: "Doutor, eu não sei o que eu tenho, mas minha voz está muito fininha e isso está me causando muitos transtornos." O médico olhou para ele e falou: "Nossa, que voz fininha o senhor tem. Vou te examinar e ver se descubro o que pode ser isso." Ele examinou o sujeito e não percebeu nada de anormal, até que notou um grande volume dentro das calças dele. Então o médico disse: "O senhor pode abaixar as calças?" O sujeito, sem entender nada, abaixou as calças e o médico viu que o bilau dele era enorme. Então o médico disse: "Olha, eu acho que o fato de você ter um bilau grande assim faz com que ele fique preso e apertado quando você usa calça. E por isso a voz fica fina." O sujeito então pergunta ao médico: "E para curar isto, o que devemos fazer, doutor?" O médico olha para ele e fala: "Olha, meu amigo, acho que só cortando ao meio para te curar." O sujeito, como queria resolver aquilo, concordou com o médico e já marcou uma cirurgia para cortar um pedaço do bilau. O sujeito ficou com a voz grossa e assim se livrou da voz fininha que tanto lhe perturbava. Depois de 3 meses, ele retorna ao médico e diz: "Doutor, eu acho que vou pedir para o senhor reverter a cirurgia. Lá em casa, a minha mulher não se acostumou com o novo tamanho e acha agora que o bilau ficou muito pequeno. Dá para implantar a outra metade do bilau em mim?" O médico coçou a cabeça e disse: "Agora é tarde, meu amigo. Não dá mais não." Todos os animais foram a uma grande festa no céu. Ao chegarem lá, o leão já perguntou: "Quem trouxe a viola?" Como ninguém havia levado uma viola, o leão urrou de raiva e disse: "Vamos sortear um animal para ir buscar a viola lá na terra." Feito o sorteio, o bicho preguiça foi sorteado, e todos reclamaram pelo azar. Poderia ser um bicho mais rápido. Mas, como ninguém queria voltar, foi o bicho preguiça mesmo. Ele saiu e se fechou a enorme porta do céu atrás dele. A festa corria solta, mas passaram-se 3 dias e nada do bicho preguiça e a viola. Então o leão urrou: "Cadê esse maldito bicho preguiça que não traz essa viola pra gente?" Então se abre a enorme porta do céu e aparece o bicho preguiça dizendo: "Se vocês ficarem me criticando, eu não vou buscar, tá?" E aí, pessoal, gostaram dessa? Agora vou contar uma história de um cãozinho que se perdeu na floresta. Garanto que vão gostar dessa também. Duke sempre foi um cachorro muito esperto. Um dia ele foi passear na floresta e se perdeu. Um tigre que estava com muita fome o viu e correu para pegá-lo. Duke viu o tigre e pensou rápido no que fazer. Ele viu um monte de ossos no chão e começou a roê-los. Quando o tigre estava pronto para dar o bote, Duke começa a falar: "Nossa, que delícia este tigre que acabei de comer." O tigre parou de repente. Ficou apavorado e saiu dali correndo pensando: "Que cachorro bravo, por pouco não me devora." Um macaco fofoqueiro viu tudo e contou o que tinha acontecido para o tigre. O tigre ficou furioso e pensou: "Aquele cachorro maldito vai me pagar caro por isso." Duke viu que o tigre estava voltando com o macaco nas costas. Pensou rápido e disse bem alto: "Mas que macaco preguiçoso eu arrumei.
Já faz meia hora que o mandei trazer outro tigre e ele ainda não voltou. Obrigado, gente. Vamos à nossa história do dia, então. Era um domingo, e o senhor Frederico levantou e foi até o banheiro. Ele se olhou no espelho e notou que tinha um carocinho na sua testa. Ele pensou que era uma espinha e não deu muita bola. Fez um churrasco para seus amigos em sua casa e depois foi dormir às 11 horas, como era de costume. Na segunda-feira, ele levantou, foi ao banheiro e se olhou no espelho de novo. Ele notou que o carocinho tinha aumentado de tamanho e daí já ficou mais preocupado. Pensou, preciso ir no médico para ver que coisa é esta. Na segunda mesmo, ele pegou o carro e foi no médico. Nem marcou consulta nem nada, pois o médico era amigo dele. Quando ele chegou lá, ele foi atendido num encaixe. Por isso que estes médicos atrasam sempre nossa consulta. Ficam encaixando os amigos e particulares. O médico então pergunta: "E aí, Frederico? Tudo bom com você? Qual o problema?" O Frederico então fala ao amigo médico: "Tá tudo bom, sim. Só esta coisa que apareceu na minha testa que está me preocupando. Pensei que era uma espinha, mas já vi que não é. Pode dar uma olhadinha?" Olha o palhacinho vindo de novo. O médico examinou o Frederico, olhou a testa, olhou o caroço, já estava grande aquilo, e falou para o Frederico: "Olha, Frederico, eu não sei ao certo o que é isso, mas tá feio. Acho melhor você ir num especialista de tumores." O Frederico ficou ainda mais preocupado e foi num especialista de tumores no outro dia, atendendo o conselho do amigo. Quando ele chegou no especialista, ele disse a mesma coisa. "Doutor, tem este caroço crescendo na minha testa e não sei o que é. O senhor poderia dar uma olhada? Receitar uma pomadinha?" O médico examinou o Frederico, olhou o caroço, chacoalhou a cabeça e disse: "Olha, isto é anormal, mas após examinar, eu acho que o senhor deve ler bastante. Leia livros, gibis, jornais, enfim, tudo que puder e gostar." O Frederico, sem entender direito aquilo, perguntou ao especialista: "Ler? Ué, não entendi, doutor. Eu estou com um caroço na testa e o senhor me manda ler?" O médico então fala: "Meu senhor, está nascendo um bilau na sua testa. É melhor o senhor ler muito agora, porque quando nascer o saco, as bolas vão te tapar os olhos." Espero que tenham gostado desta história. Curtam o canal e ativem o sino das notificações para saberem quando coloco uma história nova aqui. Um sujeito, cansado de pecar, vai até a igreja para se confessar. Ao chegar lá, ele vai até o confessionário e dá boa tarde ao padre que já estava dentro do mesmo. Quando o sujeito começa a falar dos seus pecados, o padre diz: "Meu filho, estou muito apertado. Vou até o banheiro. Me dá uns 10 minutinhos até eu voltar." O sujeito entendeu o padre e ficou lá sentado aguardando. Como ele era muito curioso, se levantou e entrou no confessionário para ver como era por dentro. Nisso chega uma mulher e o confunde com o padre, e logo vai dizendo: "Seu padre, eu pequei ontem à noite. Acabei saindo com um homem depois da balada e acabei dormindo com ele. Que penitência eu tenho que pagar para tirar este pecado da minha vida?" O sujeito, sem saber o que fazer, diz: "Um minutinho, minha senhora." Ele abre a porta do confessionário e sai desesperado atrás do padre. No caminho, ele encontra um coroinha varrendo o chão. Então, sem pensar muito, ele pergunta ao coroinha: "Que bom que eu te encontrei. Sabe o que o padre dá para quem dorme com outra pessoa?" O coroinha então fala: "Oh, para mim ele dá um pastel e um refrigerante." Um padre, um rabino e um pastor discutiam como eles dividiam as ofertas recebidas dos fiéis. O padre logo fala: "Eu desenho um círculo no chão, jogo o dinheiro para cima. Se cair dentro do círculo é de Deus. Se cair fora, é da paróquia." Simples assim. O rabino fala: "Eu também desenho um círculo no chão e jogo o dinheiro para cima.
O que cair fora do círculo é de Deus, e o que cair dentro do círculo é da sinagoga. Muito simples também. O pastor então fala: eu só jogo o dinheiro para cima. O que cair no chão é meu. O que Deus pegar é dele. O pai era feirante e já estava cansado de ouvir reclamações da esposa sobre o filho Pedrinho. Decide então levá-lo para trabalhar com ele na barraca de frutas na feira. De manhã, bem cedinho, saíram de casa. Quando chegaram no local de feira, ele diz para o Pedrinho: Filho, eu vou tomar um café na padaria aqui ao lado da barraca. Tome conta de tudo aqui, tá bom? Qualquer coisa, dá uma corrida até lá e me chama. Sim, papai, pode ficar tranquilo. Momentos depois, chega um homem de 2 metros de altura e pede para o Pedrinho. Garoto, eu quero meia melancia. Pedrinho, seguindo a ordem do pai, responde: Senhor, nós só vendemos melancias inteiras. Não posso cortar, não. O cliente fica bravo com Pedrinho e diz: Como assim não vende meia melancia? Eu quero apenas meia melancia, sim. Pedrinho fica assustado e pede para o cliente esperar na barraca de frutas enquanto vai até a padaria para chamar o pai. O cliente, nervoso e desconfiado, segue o Pedrinho sem que ele perceba. Chegando na padaria, Pedrinho diz ao pai: Papai, tem um cliente folgado e chato lá na barraca insistindo para eu vender meia melancia. Quando Pedrinho se vira, vê o cliente furioso atrás dele e imediatamente se vira para o pai e completa: E esse senhor super educado aqui atrás quer comprar a outra metade. Um casal dormia em seu quarto quando, de repente, a porta do guarda-roupas abriu sozinha. Sem entender aquilo, o marido levantou e fechou a porta. No outro dia, na hora do café da manhã, o marido fala para a esposa: Querida, você notou que a porta do guarda-roupas abriu sozinha esta noite? A mulher responde: Não notei não, amor. Mas foi só isso? A porta abriu? Sim. Ela abriu de repente. Acho bom você chamar alguém para arrumar isso. Abrindo assim, do nada pode nos acordar à noite e pensarmos que tem alguém em casa. A mulher concordou com o marido e chamou um carpinteiro para dar uma olhadinha no guarda-roupas e, logicamente, arrumar aquilo. Ele chegou na casa, tocou a campainha e logo foi atendido pela mulher. Ela diz ao carpinteiro: Eu chamei o senhor aqui porque a porta do guarda-roupas está abrindo sozinha à noite. Pode dar uma olhadinha para ver o que pode ser? O carpinteiro foi até o quarto, abriu a porta do guarda-roupas, fechou, olhou tudinho e não percebeu nada. Então ele diz à mulher: Minha senhora, tudo parece estar bom. Olhei e testei as portas do guarda-roupas e não abriu sozinha, não. Eram 6 horas da tarde. E nisso passou um trem no trilho que ficava próximo à casa e a porta do guarda-roupas abriu sozinha. Tá tudo bem com o senhor aí? Desculpe, tá tudo bem. Nossa, que risada mais esquisita. Tá bom, vamos continuar. A mulher diz: Aham, pode ser isso então. Quando o trem passa, treme o chão e a porta do guarda-roupa se abre. O carpinteiro achou que a teoria da mulher fazia sentido e, para testar, entrou no guarda-roupas e ficou lá até que um outro trem passasse. Assim, ele faria o conserto do móvel. Nisso, o marido chega. A mulher estava tomando banho e ele foi até o guarda-roupas para guardar seu casaco. Quando ele abriu o móvel, viu o carpinteiro lá dentro e pensou que a sua mulher estava lhe traindo com aquele homem. Ficou nervoso, se acalmou e perguntou ao sujeito: O senhor pode me dizer o que está fazendo dentro do meu guarda-roupas? O carpinteiro ficou branco e falou: Se eu disser que estou aqui dentro esperando o trem passar, o senhor acredita? Fui! Um guitarrista muito bom morreu e vários outros colegas foram até o seu velório para prestar uma última homenagem ao amigo. 3 outros amigos guitarristas estavam numa espécie de fila em frente ao caixão e começou então a rasgação de seda. O primeiro guitarrista da fila diz: Quanta falta você fará ao mundo! Suas palhetadas precisas e solos fantásticos. Um bom gosto incrível para escolher a nota certa no momento certo. Vá com Deus, meu amigo, e que você encha o céu com sua música inspiradora. O segundo guitarrista da fila começa então o discurso. Chegou a sua hora, mestre da guitarra. Suas lindas harmonias nos fará muita falta. Suas melodias muito bem escritas nunca serão superadas. Quanta saudade você deixará para todos nós aqui.
Chega a vez do terceiro guitarrista da fila, que começa dizendo: lá se vai o rei do timbre. Sabia como ninguém escolher um timbre perfeito para suas músicas. Utilizava amplificadores, guitarras e pedais na sua totalidade. Tirava o máximo destes equipamentos. Nunca será superado. Um bêbado que estava na fila em quarto lugar já não tinha mais o que falar, então soltou esta: puxa, mestre, colocaram você dentro de um case da hora. Gostaram desta história? Então curtam nosso canal e ativem o sininho das notificações. Fui! Um cara manda seu filho para um intercâmbio na Inglaterra. Assim, ele aprimora os estudos em inglês enquanto trabalha por lá. Num belo dia, o pai liga para ele querendo saber como as coisas estão por lá. Oi, meu filho. Como estão as coisas por aí? Oi, pai. Está uma maravilha. Você precisa conhecer a Inglaterra. É lindo aqui. Que bom, meu filho. E o seu inglês como está? Ah, ele está bem. Está tomando banho agora. Um dia destes, minha tia tinha que ir até o médico e não estava a fim de ir de ônibus porque demorava muito. Então ela pegou um táxi e levou meu primo Ricardinho junto. Depois dela chamar o táxi, entraram e seguiram viagem para o médico. No caminho, o táxi passou pelo centro da cidade e o meu priminho viu um monte de mulheres, com a roupinha bem curta e bem maquiadas, todas enfileiradas na calçada. Ele perguntou para minha tia: mamãe, o que aquelas mulheres estão fazendo ali? Minha tia respondeu: não sei, Ricardinho. Fica quietinho aí. O taxista ouviu aquilo e disse: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia não gostou daquilo, mas falou pro meu primo: olha, Ricardinho, estas mulheres estão lá, esperando os amiguinhos para brincar. O meu primo então perguntou a ela: entendi, mamãe. Mas quando os amiguinhos dela chegar, eles vão brincar do quê? Olha o palhacinho de novo. Minha tia ficou sem graça e falou: sei lá, Ricardo, acho que vão brincar de bola ou boneca. Como é que eu vou saber? O taxista ouviu aquilo e disse: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia, já bufando, falou: Ricardo, eles vão brincar de papai e mamãe. Tá feliz agora? Pergunta ela ao taxista. Meu priminho, mais curioso ainda, pergunta: entendi, mas onde eles vão brincar disso? Minha tia, já sem saber o que falar, começa a inventar as respostas. Sei lá, né? Na pracinha, talvez. O taxista, querendo colocar mais lenha na fogueira, fala: senhora, conta a verdade pro garoto. Minha tia, já com a paciência no zero, falou: eles vão para o motel Meu Filho. Lá eles fazem chaca-chaca na buchaca. E daí nasce um taxista. Espero que tenham gostado desta história. Curtam o canal e ativem o sino das notificações para saberem quando coloco uma história nova aqui. Fui! Obrigado pelos aplausos, gente. Vamos para a história do dia, então? 2 amigos, bebaços, andavam pela rua quando um deles viu uma nota de R$ 100 no chão. Ele se abaixou e caiu de cara. Ele pegou a nota e falou para o outro: que sorte a nossa! Vamos na padaria e gastar 95 pilas em cachaça e 5 pilas em pão. O outro coçou a cabeça e falou: ué, pra que comprar tanto pão assim? Bêbado é fogo, só apronta. Ainda na padaria, os 2 bêbados pediram uma cerveja. E enquanto tomavam a loirinha gelada, acabou a força, e todos ficaram no escuro. Um bêbado disse ao outro: eita, acabou a força. Acho bom pedir mais uma pra gente tomar. Pode pedir sim, diz o outro bêbado. Daí, o bêbado pede ao balconista da padaria mais uma cerveja. O balconista, todo educado, fala: meu senhor, acho melhor não. Acabou a força. Não está vendo? O bêbado então fala: eita, qual o problema de não ter força? Nós viemos aqui para beber e não para tomar choque. Esperto este bêbado. Se saiu bem nessa. O palhacinho de novo. Ele quer aparecer. Na hora de voltar, um fala pro outro: vamos passar no boteco do Zé para tomar mais uma? O outro diz: demorou. Vamos passar lá sim. Eles pegam o carro, super bêbados, e saem da padaria. O que estava dirigindo
estava tão mamado que entra na contramão em uma rua. Um guarda de trânsito, que estava ali de prontidão, viu aquilo e obviamente parou o carro. Foi até o veículo e perguntou ao bêbado que estava dirigindo. Bonito, né? Onde é que vocês pensam que vão? O bêbado no volante respondeu. Ô, seu guarda, a gente estava indo no boteco do Zé, mas já deve ter fechado. Já tá todo mundo voltando. Esta foi boa. O bêbado foi espertinho. Pra acabar, pessoal, esta é mais hilária ainda. O guarda vê uma briga na esquina e fala pros bêbados que ainda estavam dentro do carro. Vocês estão com sorte hoje. Virem o carro e vão pra casa. Preciso ver o que está acontecendo ali na esquina. Saiu dali e foi até lá. O guarda volta para a delegacia e quando chega lá vê os dois bêbados parados num cantinho. Vai até o delegado e pergunta. O que estes dois estão fazendo aqui? Liberei eles há meia hora atrás. O delegado balança a cabeça e diz. Sei lá. Eles chegaram aqui e disseram que ouviram você falar numa esquina. Cana pra todo mundo! Disseram que viraram o carro e vieram pra cá. Espero que tenham gostado desta história. Não se esqueçam de curtir nossa página e ativar o sino das notificações para serem lembrados pelo YouTube dos vídeos novos do nosso canal, tá? Fui! Estava esperando seu voo, repara quando a tripulação do mesmo passa por eles na sala de embarque. Primeiro passa o copiloto, que era claramente cego. Depois passa o piloto, que também era claramente cego. O marido fica preocupado e diz para a esposa. Querida, é impressão minha ou o piloto e copiloto do nosso voo são cegos? Querido, parece que sim. Mas as aeronaves de hoje são bem modernas. E acho que por isso as companhias não ligam muito para isso. Já dentro da aeronave, o marido mais uma vez puxa o assunto dos pilotos. Querida, confesso que estou ainda meio assustado. Será que estes cegos vão mesmo pilotar direito este avião? Querido, relaxa. Se eles estão lá, é porque a companhia acredita neles. Depois de 20 minutos, o avião começa a taxiar na pista, fica alinhado para a decolagem e começa então a acelerar. Chega aos 260 km por hora e nada de decolar. Os passageiros que estavam dentro do avião começam a gritar assustados com aquilo e, de repente, o avião decola como se nada tivesse acontecido. Dentro da cabine de comando, o copiloto então fala para o piloto. Comandante, quando os passageiros não gritarem mais pra gente saber a hora de levantar este bicho aqui, estaremos fritos. Na estrada que ia para a praia, um casal de velhinhos para no posto para abastecer a caranga. Pode completar? Pergunta o frentista. A velha pergunta, o que ele disse? Ele perguntou se era para completar o tanque. O frentista pergunta, onde vocês vão? Vamos passar as férias na praia, na casa do meu filho, respondeu o velhinho. A velha pergunta, o que ele disse? Ele perguntou onde a gente vai. Eu disse que vamos para a praia. O frentista fala, vocês estão com sorte. Disseram que vai ter tempo bom na praia o mês inteiro. A velha pergunta ao velhinho, o que ele disse? Ele disse que vamos ter tempo bom na praia. O frentista pergunta de novo, vocês são de onde? Somos de Santa Cruz do Rio Pardo, responde o velhinho. Nossa! O frentista fala admirado. Conheci uma garota de lá. Ela falava muito e era uma desgraça na cama. Velhos tempos. E então o frentista sorri. A velha pergunta, o que ele disse? O velhinho respondeu na lata, ele disse que te conhece. Dois amigos, após terem viajado o dia todo de carro, resolvem parar e descansar em um hotel na beira da estrada. Param o carro, vão até a recepção do hotel e ficam sabendo que no hotel tinha apenas um quarto disponível. Então, um dos amigos fala para o outro. Olha, por mim tudo bem, mas vou logo te avisando que eu ronco muito enquanto durmo. O outro amigo então diz. Por mim também tudo bem. Eu não ligo para isso. Então os dois vão para o quarto e descansam para que possam seguir viagem. No outro dia, um dos amigos vai até a recepção para acertar a conta e o recepcionista fala. Bom dia, meu senhor. Conseguiu dormir bem? Mesmo com o ronco do seu amigo? Ele então diz, claro que sim. Dormi muito bem e ele nem roncou. O recepcionista, já curioso, então pergunta, não roncou? Não entendi. Ele disse que roncava muito. O que aconteceu então? O sujeito então diz, simples. Eu, antes de dormir, dei um beijinho no rosto dele e disse, dorme bem, meu amor. Acho então que ele ficou a noite toda acordado
e com muito medo sentado na beira da cama dele, só me observando. Um sujeito, após ter bebido umas a mais, foi parado no comando de trânsito. O guarda sentiu um cheiro forte de bebida no carro e pediu para que o sujeito soprasse o bafômetro. Então, o bafômetro acusa que ele estava embriagado, e o guarda fala a ele que terá que aplicar uma multa e apreender o veículo. O sujeito então fala: "Puxa, seu guarda, não tem nada que possamos fazer para resolver esta parada?" O guarda, que era corrupto, diz: "Olha, me deixa uma caixinha e dirige direto para sua casa, tá?" O sujeito então dá $100 para o guarda, liga o carro e vai embora. Passam-se 2 minutos e o sujeito é parado novamente em um comando de polícia. Ele assopra o bafômetro que acusa alta embriaguez. O guarda diz a ele que vai aplicar uma multa e apreender o veículo. O sujeito, mais uma vez, oferece propina ao guarda, que aceita e diz: "Meu amigo, liga este carro e vai para sua casa." O sujeito, então, liga o carro e sai dali em alta velocidade. 2 minutos depois, o sujeito é parado novamente no comando policial. O guarda vai até o carro e fala ao motorista: "Olha, se o senhor me der $200, eu tiro o senhor da rotatória, tá bom?" Um senhorzinho bem idoso fala: "Alexa, toque uma seleção de músicas clássicas." Nisso, ele ouve uma voz: "Pai, a Alexa está aqui na sala." O senhor está na cozinha falando com a lata de atum de novo. 2 amigos, Paulo e Renato, estavam perdidos na floresta quando eles dão de cara com um tigre. Então, Paulo começa a tirar os sapatos dos pés. Renato, sem entender, pergunta: "Ué, Paulo, por que você está tirando os sapatos?" "Para poder correr mais", diz Paulo, ainda tirando os sapatos. Renato, com um tom de deboche, diz: "E você acha que sem sapatos vai correr mais que o tigre?" Paulo responde: "Eu quero é correr mais que você." O cara estava contando o seu sonho para um amigo. "Cara, esta noite eu sonhei que eu era uma galinha. Aí eu pensei, vou botar um ovo para fazer um omelete da hora." O amigo curioso pergunta: "E aí, conseguiu?" "Não. Meu pai me acordou gritando bem na hora que eu estava botando." O amigo mais curioso ainda pergunta: "Gritando o quê?" Ele gritava: "Acorda, moleque, que você tá cagando na cama." Paulo fala pro João: "O Jorge me convidou para jantar na casa dele e eu aceitei. Na hora do jantar, ele serviu 2 bifes de picanha. Um era bem grande e o outro era bem pequeno. Eu, como sou esperto, peguei o bife grande, né?" O João então fala: "Cara, como você é mal educado." Paulo, sem entender, pergunta ao João: "Mal educado? Se você fosse o primeiro a pegar o bife de picanha, pegaria qual então?" João fala: "O pequeno, claro." Paulo então diz: "Então, ia dar na mesma." O cara resolve arrumar computadores na casa dele. Então recebe uma ligação de uma mulher. "Alô, é o senhor que arruma computadores?" "Sou eu mesmo, minha senhora. Em que posso lhe ajudar?" "É que meu computador não está ligando." Eu senti um cheiro de queimado e abri a máquina para ver se eu conseguia dar um jeito. "A senhora está com a máquina aberta ainda? Consegue me falar pelo telefone como estão os cabos?" A mulher responde: "Posso sim. O que o senhor quer saber?" O cara então começa: "Olha o cabo A, que vai da fonte para a placa principal. Como ele está? Parece que está tudo certinho com ele", diz a mulher. "Agora olha o cabo B, que também vai da fonte para a placa principal. Ele está bem preso?" "O cabo B está bem preso sim, senhor", confirma a mulher. O técnico então continua perguntando: "Agora olha o cabo C. Este cabo também sai da fonte e vai para a placa principal. Ele tem um fio vermelho e outro preto." A mulher procura o cabo dentro da máquina e diz: "Nossa!" O técnico assustado pergunta: "O que foi que aconteceu?" "Cabo C tá bem quente. Tá quase pegando fogo." O celular do instalador de ar-condicionado toca. E ele atende. Era uma cliente que vai falando: "Seu Aníbal, o ar-condicionado que o senhor instalou ontem aqui não está gelando."
Só esquenta. Acho que tem algo errado. O Aníbal então fala: Errado? Claro que não, minha senhora. Este aparelho é novinho e eu testei muito bem ontem depois que eu instalei na sua casa. Certamente a senhora está fazendo algo errado. A senhora está com o controle na mão? A mulher responde: Tô sim. Por quê? Aníbal então fala: Veja se o botão hot está apertado. Se tiver, coloca o ar no cu que vai gelar. Um cara entra no elevador com um casal de idosos. Ele solta um peido mais fedido que carniça podre depois de 7 dias. O casal tampa o nariz e o senhorzinho fala: Cara, você não tem educação, não? Onde já se viu soltar um peido na frente da minha mulher? O cara então responde: Me desculpe, meu senhor. Eu não sabia que era a vez dela. O cara entra no prédio comercial muito bravo e puto da cara. Aperta o botãozinho na parede para chamar o elevador. A cabine chega, abre a porta e lá dentro tinha uma ascensorista, que pergunta ao cara: Qual andar o senhor quer ir? O cara bravo fala pra ela: Qualquer um, né? Eu já entrei no prédio errado mesmo! Merda! Os dois maluquinhos estavam sentados em um banco no jardim do manicômio quando um deles vê um avião. Ele fala ao outro maluco: Deve ser o avião do presidente da República passando. O outro maluco responde: Acho que não. Se fosse, teriam 2 motos na frente e 2 atrás. Eu manjo disso. 2 caras muito bêbados entram num velório sem querer. E um dos bêbados pergunta pro outro: Quem será que bateu as botas? Então o outro bêbado responde: Sei lá, mano, mas acho que é aquele cara deitado dentro do caixão. Um passageiro em um voo internacional chama a aeromoça e diz: A senhora pode me servir um whisky com gelo? A aeromoça diz ao passageiro que não tinha gelo naquele voo. O passageiro então fala baixinho pra ela: Não minta pra mim, ô garota. Eu vi uma caixa cheia de gelo lá na frente, pertinho da cabine do piloto. Pega de lá. Então a aeromoça vai até a caixa e pega uma pedrinha de gelo e a coloca no whisky para servir ao passageiro pidão. Passaram-se 15 minutos e o mesmo passageiro pidão chama a mesma aeromoça e pede outro whisky com gelo. A aeromoça argumenta novamente ao passageiro pinguço que não tinha gelo a bordo, mas o passageiro volta a falar da tal caixa que viu perto da cabine do piloto. Ela, sem ter argumentos para o passageiro bebum, vai até a caixa de novo e pega mais uma pedrinha de gelo para servir o whisky com gelo ao passageiro beberrão. Depois de servir 8 whiskies com gelo ao passageiro chato e que já estava bebaço, ele torna a chamar a aeromoça e pedir o 9º whisky com gelo para ela. Ela, já sem graça, diz pro passageiro folgado: Meu senhor, se eu tirar mais uma pedrinha de gelo daquela caixa, o defunto que está lá dentro vai chegar seco no destino. Me casei com uma viúva. Ela tinha uma filha. Se eu soubesse o rolo que isso daria, nunca teria me casado com ela. Meu pai, para piorar a situação, era viúvo também. Ele se apaixonou e se casou com a filha da minha esposa, então minha esposa era a sogra do sogro dela. Minha enteada virou minha mãe e meu pai, ao mesmo tempo, era meu genro. Pouco depois, minha madrasta deu à luz a um menino, que era meu irmão, mas também era neto da minha esposa. Então eu era avô do meu irmão. Com o passar do tempo, eu e minha esposa tivemos um filho que, por ser irmão de minha mãe, era cunhado do meu pai e tio dos seus filhos. Minha esposa era sogra de sua própria filha. Eu, porém, sou o pai da minha mãe, e meu pai e sua nova esposa são meus filhos. Além disso, sou meu próprio avô. Complicado isso, não? O garoto estava na sala brincando com o trenzinho e sua mãe estava na cozinha da casa. O trenzinho então parou na estação e o garoto diz: Podem sair do trem, sua cambada de passageiros desocupados. A mãe do garoto ouviu aquilo, foi até a sala e disse: Meu filho, não é assim que se trata as pessoas. Tem que ser com mais educação. Aqui em casa não vou admitir este tipo de linguagem. E por isso você vai ficar de castigo durante 1 hora no seu quarto. Depois de 1 hora, o garoto volta para a sala e começa a brincar novamente com o trenzinho, até que o mesmo para na estação novamente. O garoto, que já tinha aprendido a lição vindo da mãe, diz: Atenção, senhores passageiros. Estamos na parada final agora e pedimos que os senhores desembarquem para que possamos limpar os vagões para os próximos passageiros. Lembramos a todos os senhores passageiros que peguem todos os seus pertences antes do desembarque, que deverá ser feito pela porta lateral direita.
Aos passageiros cujo destino final é esta estação, pedimos que saiam pelo portão número 5 do terminal. Aos passageiros que irão seguir viagem em outro trem, pedimos que saiam pelo portão 7 e adentrem ao trem correto. Mas se não der tempo, a culpa é da vaca que tá lá na cozinha, tá bom? Um sujeito estava no quarto do hotel e estava muito apertado para fazer o número 2. Como o hotel era daqueles bem baratinhos, o banheiro era compartilhado. Foi correndo até o banheiro e o mesmo estava sendo utilizado por outro hóspede. Voltou então para o seu quarto, tirou a meia do pé e fez o serviço dentro dela mesmo. Depois disso, ele pensou: agora preciso me livrar desta meia. Então ele abre a janela do quarto. Estava no 10º andar e pensou: vou jogar esta meia lá embaixo. Então ele gira a meia sobre a cabeça e a arremessa pela janela. Ufa! Me livrei de um problemão. Mas ele nota que as paredes do seu quarto estavam cheias de merda e pensou: nossa, a meia estava furada. Ele se desesperou e ligou para a recepção do hotel pedindo por um funcionário urgente em seu quarto. Quando o funcionário do hotel chega, ele o puxa para dentro do quarto e diz: meu amigo, aconteceu um acidente aqui e te pago $10 para o senhor limpar todas estas paredes do quarto. O funcionário olhou as paredes, pensou e disse: e eu te pago $50 para que me diga como conseguiu cagar nas paredes deste jeito. Um homem chega na loja e vê um papagaio na gaiola, se encanta com o bicho e logo quer comprá-lo. O vendedor então fala que aquele papagaio era muito raro e custava $10.000. O homem fica muito curioso e pergunta: por que este papagaio custa tão caro? É porque ele é poliglota, meu senhor, diz o vendedor. Sério? É sim. Se o senhor levantar a perna direita dele, ele fala inglês. E se levantar a esquerda, ele fala italiano. O homem então pergunta: e se eu levantar as duas pernas dele? O papagaio não aguenta e responde: eu caio do puleiro, né, seu burro? Você sabe como se chama alguém que nasceu no Brasil, viveu na Escócia, se mudou para a África e morreu na China? Falecido. Na hora da lição de casa, o filho chama o pai para ajudar. Pai, me ajuda a encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC? O pai então fala: eu não acredito que ainda não o encontraram. Estão procurando desde a época que eu estudava, meu filho. Na hora do almoço, Joãozinho não queria comer de jeito nenhum. Então a mãe dele diz: Joãozinho, se você não comer, vou chamar o bicho-papão. Pode chamar, mamãe. Duvido que ele também vá querer comer essa gororoba. O menino curioso vira para o pai e pergunta: pai, como a gente sabe que alguém está bêbado? O pai então responde: fácil, meu filho. Está vendo aqueles 2 homens lá na esquina? Alguém bêbado veria 4 e não 2. Mas, pai, só tem um homem lá. O dono de uma grande fazenda estava viajando ao exterior e decidiu ligar para casa e ver como estavam as coisas. Alô, Severino? Aqui é o Sampaio que tá falando. Como estão as coisas aí na fazenda? Daí começou o diálogo. Tá tudo bem, seu Sampaio, mas o seu papagaio morreu. O Sampaio ficou triste com a notícia e perguntou ao Severino: morreu? Morreu como? Eu não sei, seu Sampaio, mas acho que foi por ter comido carne estragada. Carne estragada? Mas, Severino, carne estragada de onde? O açougue da cidade entrega todos os dias carne fresquinha aí na fazenda. Não sei não, seu Sampaio, mas deve ser a carne do seu cavalo manga larga que morreu. O Sampaio não acreditou no que tinha acabado de ouvir e perguntou ao Severino: o quê? Meu manga larga morreu? Como assim, Severino? Morreu como? O Severino disse: olha, seu Sampaio, eu não sei não, mas acho que ele morreu de cansaço, de tanto ter que puxar água lá do rio aqui pra cima. O senhor sabe, balde cheio de água pesa. O Sampaio entra em parafuso e pergunta ao Severino: puxar água no meu manga larga lá do rio? Pra quê, Severino? O Severino responde: pra poder apagar o incêndio da sua casa, né? O Sampaio enlouquece e, quase chorando, perguntou ao Severino: incêndio na minha casa? Severino, você está de brincadeira, não é? Você está me dizendo que teve um incêndio na minha casa? Como isto foi acontecer, Severino? O Severino, com a maior calma do mundo, falou: seu Sampaio, a polícia veio aqui e ainda não disse o motivo do incêndio. Mas eu acho que foi uma vela que caiu no chão e começou a pegar fogo em tudo. Vela, disse o Sampaio, já em prantos.
Vela acesa pra quê, Severino? Aí na fazenda tem energia elétrica e um gerador. O Severino fala: Ué, era uma vela do velório da sua mãe. Minha mãe morreu